Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um episódio do Visão Rara Cast, aqui que você vai entender, vai ouvir pessoas que têm a visão mais rara do que a minha, do que a sua e do que a do Caio aqui, né não, Caio? Opa, com certeza. Caio, você entende medicina ou não? Não entendo nada de medicina. Rapaz, eu tenho observado que nos últimos episódios nós trouxemos muito médico. Por quê? Algumas pessoas até chegaram a me perguntar, porque saúde é tudo. Saúde é tudo, ainda mais quando se trata de saúde, que é uma consequência da nossa alimentação. Eu sempre tento trazer pessoas que têm uma visão mais rara do que a minha, que entende do assunto mais do que nós. Então, hoje eu trouxe aqui uma pessoa muito especial, primo da minha esposa, muito inteligente. Tem um currículo, assim, extraordinário, né? Doutor William Macedo. Seja bem-vindo, William. Obrigado, Houston. Boa tarde. Boa tarde. Bom, é isso, né? Estamos aí, vamos conversar um pouquinho, o que a gente puder ajudar, trocar uma ideia, né? Com certeza tem muita coisa para compartilhar conosco aqui, né? Com nossos telespectadores. William, se apresenta para nós, William, quem você é, de onde você veio, para onde você vai, onde você está Bom, e qual que é a sua formação? Fala para nós. então eu sou goiano, sou goianiense, né? Me formei em medicina pela Federal de Goiás e tenho aí no currículo 3 residências médicas, né? Uhum. A minha primeira residência médica foi de cirurgia geral. Depois eu fiz medicina intensiva, né, que é a especialidade de UTI. E, por último, fiz a especialidade de nutrologia no Hospital das Clínicas da USP, né, que é onde eu trabalho desde então. Desde me formei como residente, fiquei na casa, né, e atualmente sou um dos médicos nutrólogos do HC USP. É bom, rapaz. Mas e como é que foi essa trajetória aí dessa parte? Você escolheu primeiro a parte de cirurgião geral? Isso. Eu acabei que tive algumas reviravoltas, né, na minha trajetória pessoal, mas acho que eu me encontrei mesmo na nutrologia, que é onde... Bem distante, né, uma coisa da outra, né? Assim, a medicina ela é muito interligada, né, a todas as especialidades, mas eu acho que de cirurgia para nutrologia tem uma distância boa, mas muito se aproveita. Então, acabou que na medicina intensiva, que foi na UTI, muito da cirurgia me foi útil, né? E na nutrologia, muito da cirurgia e da medicina intensiva também me foi útil, porque a gente mexe lá no Hospital das Clínicas com pacientes muito graves, né? Pacientes que muitas vezes não têm intestino, por exemplo, né? Mas isso estava aqui em Goiânia ou você está falando na USP já? Lá na USP. Na USP. Então, o que eu quero dizer é que, apesar de parecer um pouco distante as 3 especialidades que eu fiz, elas se complementam, que eu acho que é um conhecimento interessante para lidar com os pacientes graves que a gente tem lá no serviço, né, lá em São Paulo, que são pacientes muitas vezes com intestino muito curto, né, e que têm dependência, por exemplo, de nutrição parenteral, que é aquela nutrição que vai na veia do paciente para sobreviver. Então, são pacientes que precisam de conhecimento um pouco mais diferenciado mesmo. Will, e em Goiânia, aqui no HGG que você trabalhou? Eu fiz a residência de cirurgia geral no HGG. E você chegou a fazer cirurgia aqui também? Sim, eu fiz, assim, como residente, né? Fiz várias cirurgias que são do escopo do cirurgião geral, né? Que é principalmente hérnia e vesícula, né? Cirurgias de trauma. Oh, eu não tenho vesícula não, eu tirei a minha. Né? Um cirurgião geral deve ter tirado. Você tirou por vídeo, com certeza. Foi, né? por vídeo. Então, quando eu estava fazendo a residência de cirurgia, o vídeo, ele era um pouco mais... Ele estava começando a ganhar mais
ficar mais difuso, vamos dizer assim, né? Então, hoje em dia já é uma unanimidade as cirurgias por vídeo, né? William, e o que realmente causa essa parte de pedra na vesícula? Como você trabalhou nessa parte? O que mais você tem encontrado que as pessoas assim, mais causa? A pedra na vesícula, ela tem muita causa genética, né? E muito sobre a alimentação. Ah, então não é só alimentação, tem genética também? Tem, assim, como... Que minha mãe tem, e eu também tenho. Então, Só que o meu eu você tirei já... primeiro que minha mãe. Você já vê um padrão. Assim, a gente procura fazer a retirada da vesícula para prevenir os problemas dos cálculos biliares, né? Que são a pedra na vesícula. Então, o objetivo da cirurgia é que você não tenha doenças mais graves por causa da pedra. Né? Como o pâncreas, né? Exatamente, Pâncreas. exatamente. E não tem como tirar a pedra da vesícula, só tira a vesícula inteira, né? Assim. Ou tem alguma tecnologia, algum estudo novo? Não, a gente até pode tirar a pedra da vesícula sem tirar a vesícula. Mas Tem mesmo? Isso é em casos muito raros em que você quer fazer um procedimento em gente que não vai aguentar um procedimento cirúrgico. Hoje em dia, como a cirurgia por vídeo é muito rápida, muito tranquila, então, na maioria das vezes, você vai tirar a vesícula, porque aí você tira o problema, né? Não adianta tirar o cálculo que vai se refazer. Nosso corpo ele consegue sobreviver bem, se adaptar bem sem a vesícula. Super bem. Porque as pessoas têm medo, né? Vou tirar minha vesícula, como é que eu vou sobreviver? Vou morrer mais cedo? Que muita gente fala isso, tem até algumas piadinhas que existem alguns órgãos que são ditos anexos, né? Tipo, dente de siso, o apêndice, né? A vesícula. São órgãos que a retirada ela não implica em grandes comprometimentos funcionais. Algumas pessoas que tiram a vesícula, elas podem ter uma alteração intestinal muito leve, muito transitória. Geralmente é uma diarreiazinha. Comi uma Fica um pouquinho mais solto. Comi uma carne assada. Mas aí eu comprei até no Mercado Livre vende reposição de sais biliares, né? Isso. A bile do boi. Você compra a bile do boi e toma antes de que você alimentar e dá certo. Isso. Né? Willi, como você trabalhou no hospital, nessa parte clínico geral ainda, o que você tem notado ou percebido que as pessoas chegam lá mais no final, que já está com a vesícula já com as pedras querendo descer, ou tá com... Como é que você falou outra coisa aí que dá apendicite, tá estourada já? Ou é por falta de cuidado ou de um acompanhamento médico que as pessoas procuram mais de última hora? Como é que seria? Que você tem visto, quer dizer? Eu diria que, assim, o grande objetivo da medicina é tratar o problema no início, né? Porque ele é sempre mais fácil de tratar. Então, e de prevenir algo pior no futuro, exatamente, né? Exatamente. A grande questão na medicina é a gente sempre tratar o problema no seu início e prevenir as complicações. Então, no caso de uma apendicite, a apendicite é um quadro bem típico, né? Geralmente, ele vai ser tratado ali no início. Mas, às vezes, por uma questão de acesso à saúde, né? Eventualmente, por dificuldade de fazer um exame de imagem, né? Um lugar com um pouco menos estrutura, talvez esse caso de um apendicite fique um pouco mais arrastado, né? Ou um paciente que seja mais debilitado. Aí aquele caso pode vir a ficar mais grave e ficar uma cirurgia maior. Né? E às vezes o paciente que era para ser só para tirar o apêndice, que é algo muito simples, ele pode perder um pedaço do intestino, por exemplo. Por não ter prevenido. Isso, por não ter feito o procedimento no seu tempo ideal, vamos colocar assim. Então, e quando chegou no hospital da clínica, onde você trabalha aqui em Goiânia, sim. O que você tem mais em contato? São pessoas que realmente não fizeram acompanhamento, não fez previsão? A maioria que chega lá são pessoas que não fez prevenção. Não. Eu acho que em Goiânia, assim, falando de Goiânia, né? A maioria dos casos chega num tempo aceitável.
Então os goianos são bem Sim. prevenível, né? Eu diria Eles gostam que de prevenir. em Goiânia, né? Em Goiânia a gente não tem casos de grandes complicações, né? Mas você entendeu a minha pergunta, né? Eu acho que assim, em se falando de cirurgias, né? Que eu acho que foi o tema que a gente entrou, Isso. né? E o timing da cirurgia, né? Quando que a cirurgia é indicada é importante, né? Então, é claro que a cirurgia de apêndice é uma cirurgia de urgência. Sempre vai ser de urgência. A cirurgia de... Que pode estourar, né? Tem toda aquela mas complicação. vai ser um quadro que vai vir de urgência. Ele não vai... Agora, a cirurgia de vesícula é uma cirurgia geralmente eletiva, geralmente. Sente uma dor. Sente uma dor. A pessoa vai começar a fazer às vezes exame. descobre num exame, um ultrassom, né? Nossa, meu fone começou a dar uma dor aqui, passou pra asa. Eu falei, uma dor bem típica. Meu coração vai parar, cara. Eu fiquei muito ruim. E era depois que você comia, tinha uma cólica? Não. Começou quase de uma hora pra outra. Eu não me lembro muito bem, falar a verdade, tem um tempo, né? né? Tem um tempo. Foi em 2015. Mas aí começou a vir uma dor, parava, vinha a dor, e depois ela começou a vir e não parava mais. Aí começava a vir pra asa, fui andar de bicicleta, começou a doer muito atrás. Meu coração vai explodir aqui, alguma coisa. E a dor melhorou depois da cirurgia? Nossa, você tá doido. Acabou, pra você ver que assim, acabou. A cólica biliar, né? Ela existe, ela é incômoda. E ela começa assim. Então, assim, como você teve acesso a um serviço de saúde no tempo adequado, fez o ultrassom, descobriu o problema, viu que, olha, você tem um cálculo na vesícula. Isso aqui, por enquanto, não é grandes coisas, te dá uma cólica. Mas é interessante você tirar para prevenir um problema futuro. Que seria um problema futuro? Aí sim, muito grave. Uma pancreatite, né? Que é o que vem a óbito, né? Que é o mais que leva a óbito. Aí é um quadro bem mais grave. Que desce pro canal do pâncreas, é isso? Isso. Aí a gente pode ter quadros graves. William, aí, beleza. Certo. Clínico geral. Isso. Né? Aí foi aí que começou a surgir o interesse de evoluir depois. Você começou a interessar para a parte de nutrição. Eu sempre gostei de pacientes mais graves, né? Cada um tem suas obsessões. Na cirurgia geral, eu gostava de casos mais complexos. Na medicina intensiva, cresceu um pouco o olhar sobre casos mais complexos e sobre o suporte ao paciente grave, né, que é aquele paciente da UTI. E dentro da UTI, cresceu o meu interesse sobre o suporte nutricional ao paciente, né? Porque a maioria das causas era por causa da alimentação? Assim, a questão alimentar do paciente no hospital, ela é muito delicada, né? Então, dar o suporte ideal para o paciente é algo muito complexo. E percebendo isso, né, eu acabei me interessando pela nutrologia, que aí foi quando eu entrei mesmo de vez nessa especialidade médica, né, que trata das doenças nutricionais e do suporte nutricional, tanto ao paciente que está hospitalizado, quanto ao paciente que está ali no consultório, né, que quer melhorar a performance, ele quer uma melhoria ali da própria dieta e quer investigar a questão de nutrientes, né, quer saber os meus nutrientes, eles estão em níveis adequados, eu preciso fazer alguma reposição específica, eu preciso tomar algum cuidado dietético específico, ou pacientes que têm doenças nutricionais específicas, seja uma simples intolerância à lactose, né, que é algo bem tranquilo, seja, por exemplo, uma doença de Crohn, que é uma doença inflamatória em que a pessoa... O que é Crohn? A doença de Crohn é uma doença bem comum, ultimamente, cada vez mais comum, né? Tanto ela quanto a retocolite ulcerativa são... O cara, o que é isso aí, cara? Que ele falou aí, o como é que eu não sei nem falar? Retocolite ulcerativa. Retocolite ulcerativa. Que é? Mas assim, Não faço a menor ideia. Em resumo, essas doenças são o que a gente chama de doenças intestinais inflamatórias. É comum? É comum. Eu diria assim, eu não vou trazer uma estatística, né, me arriscar. Mas do que você encontra? É muito comum. É muito comum. Isso é uma média de 50%?
Eu diria que no consultório, né, a gente trata muito câncer, né? Então, a gente faz suporte de dieta para o câncer. Doença inflamatória, eu diria ali que está uns 20%, 10% a 20%, né? Tudo por causa da alimentação. Tudo por causa de alimentação. Que são doenças, existem doenças em que a alimentação tem um papel muito chave, né? Existem doenças que não, a alimentação não tem um papel tão direto assim. Sei lá, vamos colocar ali, não sei, talvez vamos pensar numa doença de ouvido, né? Sei lá, uma otite. O que é alimentação? A alimentação não tem uma relação tão clara, mas essas doenças que envolvem intestino, por exemplo, constipação, né? Tem pessoas que têm o intestino mais preso, tem pessoas que têm o intestino mais solto, tem pessoas que têm o intestino que às vezes prende e solta, né? Que é o intestino irritável, é aquele intestino que às vezes reage com as emoções. Então, por exemplo, a pessoa tá nervosa, ansiosa, o intestino solta, né? A alimentação, ela tem um papel importante. Muitas vezes o paciente vai num médico generalista que não tem essa formação e ele vai receber informações muito vagas sobre a alimentação no contexto daquela doença. E vai meter remédio para a pessoa tomar. Geralmente acaba sendo medicalizado, né? E muitas coisas poderiam ser resolvidas com intervenções nutricionais mais simples, né? Então, assim, o papel do nutrólogo vai de coisas muito simples a coisas muito complexas. Então, é verdade aquele ditado popular, não sei nem se é só popular, né? Que o intestino é o segundo cérebro do nosso corpo. Assim, a gente tem essa máxima porque o intestino ele tem muitos neurônios, né? Sério? Intestino? Assim, células neuronais, né? Que, então, ele reage muito às emoções, né? E ele precisa dessas células neuronais para ter atividade mesmo, tanto motora quanto responder a alguns tipos de estímulos, né? Então, o intestino, ele realmente tem esse papel tanto emocional, né, quanto para reagir ali conforme o que você tá acontecendo no corpo. É bem importante mesmo. Pessoal, acho que eu vou fazer um pedido ali de um lanchinho para nós. Vamos pedir lá no Cake do Jô, né não? Um bolinho de cenoura. Você gosta de bolo de cenoura? Pode Demais. Ou não pode comer um bolo de cenoura? Pode. Fala aí, se pode ou não pode? Pode, claro que pode. Acho que faz bem pra mente e pro intestino também. Comer é sobre prazer também, né? Fazer um pedido aqui pro Cake do Jô. Vocês já conhecem, ó lá, ó. Um desde é bom também, ó. Em vez em quando, não todo dia, por causa do açúcar, né? Tem que do açúcar, ter moderação. Moderação. Mas o Joab, ele faz também sem açúcar, se quiser. Ótimo. Com castanha, olha lá, ó, @Cake do Jô. Tá beleza? Gorinha tá chegando aí pra nós aí. E também, pessoal, o patrocínio da Gigi Houston, nossa patrocinadora oficial. Não pode faltar, não. Gigi Houston, moda Teen Kids. Para as meninas que querem vestir comportada, as mamães que querem vestir suas filhas com a roupa bem atualizada, tecnológica. Tem tecnologia em roupa, sabe? Eu não pensava nisso não, mas tem. Agora tem tecnologia em tem tudo. Tudo. Mas é a forma que se veste, a forma que encaixa no corpo. Ó, minha filhinha lá, ó. E também, claro, né? Você esqueceu, eu te dei um presente, você esqueceu, mas tá aqui. Um presentinho pra você de novo, um brindezinho pra você. Tá? Acabei esquecendo da outra vez. Mas tá aí. Dessa vez eu levo. E vai levar também, que eu percebi que você gosta de hidratar bem. Viu? Pra deixar bem na mesa do seu consultório lá. Perfeito. Ó. Essa vai ser útil, viu? Aí, tá vendo? Pode até tomar chimarrão. Dá as caixinhas, deixa eu guardar aqui pra você aqui. Obrigado. Nosso... Ele vai guardar pra você. Vou ficar mostrando, olha só. Bonito. Isso aí, ó, da Houston Aspen. Já vou usar essa e caneca. visão rara pra nós aqui. Obrigado pelos presentes. Isso aí, pessoal. Segue lá, ó, @Gigi Houston Team.
tá? Moda Tinquinho para as meninas. Segue lá no site lá, ó, tem promoções excelentes, semanalmente tem coisas novas lá, tá bom? William, voltando aqui, da UFG para a USP. Como é que foi sair de Goiânia, que eu sei que você sempre morou em Goiânia. Isso, 30 anos em Goiânia. 30 anos em Goiânia, do nada, UFG, USP. Assim... Da UFG para a USP, né? Foi bem desafiador, né? Eu cheguei 1 mês antes da pandemia, então, assim, a USP é... Só um parênteses. Todo mundo pensa que médico já nasce inteligente, né? É inteligência ou porque você correu atrás mesmo? Você foi, estudou, dedicou? Eu acho que, como tudo na vida, é 90% esforço, eu acho, viu? Concordo. Eu Só acho pra que tirar tem aqueles... aquele mito que as pessoas pensam, é médico, é estudo. Você estudava, né? Com certeza, foi muita e dedicação. Sua rotina de estudo para as pessoas? Assim, eu tinha uma rotina bem pesada, né? Acho que na época em que eu estudava mesmo, medicina, mais afinco todo dia, era um pouco mais fácil, porque eu acho que a gente não tinha essa desatenção pelas telas, né? Que hoje em dia rouba muito tempo. Mas eu tinha uma rotina de estudar todos os dias, muitas vezes estudar à noite também, mas sempre deixando ali um espaço para os esportes, que eu acho muito importante, né? Nessa fase de quem está se preparando ali pro ensino superior, né? Ou quem está fazendo um curso superior mesmo. Para tirar um pouco aquele cansaço, né, também, sim, né? Sim, é essencial. Eu acho que o esporte até para equilíbrio emocional mesmo, né? Porque senão você fica muito absorto ali em livro, em querer memorizar muita coisa, mas a mente não tem aquele espaço para descansar. Então, acho que a captação é menor. Aí você estava na UFG, você começou a trabalhar em clínico geral, vou para USP agora. Ou porque você achou, você passou lá, como é que foi? Eu fiz a prova, né? É um processo seletivo. Passei e, assim, a minha vida estava toda estruturada já em Goiânia, eu tinha emprego, já estava relativamente bem, mas aceitei o desafio, né? Assim, gostava da cidade de São Paulo, né? Apesar de ser um tanto caótica, né? Ela tem ali a sua beleza. Eu gosto de São Paulo também, mas Goiânia é melhor. Você desculpa os paulistas, mas eu gosto de São Paulo, vou de vez em quando vou lá, gosto muito das praias. Mas Goiânia tem seu charme também. Goiânia é maravilhosa, né? Eu amo Goiânia, acho que a cidade é muito boa de se viver, a qualidade de vida é excelente, que é uma coisa que a gente perde mesmo quando vai para São Paulo. Sente ou não sente saudade de Goiânia? Sinto, não tem como não sentir. Goiânia mora no meu coração. Mas é isso, assim. Passou na USP? Passei na USP, né? Gostei muito da residência, da cidade, fui muito bem acolhido. Consegui me projetar profissionalmente, consegui ter o meu espaço. E hoje vivo bem em São Paulo. Acho que, assim, profissionalmente consegui crescer, né? É uma cidade de muitas oportunidades, né? Tanto para crescimento profissional quanto pessoal. E desde então, assim, tive a oportunidade de ver casos diferentes, né? Principalmente, inclusive, pacientes que precisam de transplante de intestino, por exemplo, que é uma modalidade muito nova no Brasil, né? Talvez pouca gente saiba que o Brasil faz transplante de intestino. É mesmo? E fica bom? Fica. Os pacientes... Não sabia disso. Assim, não, tem que ser feito em centros específicos, né? O HC é um dos centros que faz esse tipo de transplante de intestino ou multivisceral, muitas vezes não é só o intestino. Nossa, mas deve ser muito complexo, né? Você fazer, você abrir a pessoa toda, você tá doido. Assim, o procedimento tem uma série de questões, né? O procedimento cirúrgico em si dura um certo tempo, mas nem
dos mais complexos na cirurgia, eu diria. Eu falo porque você falou que tem neurônios, o Sim, organismo, aí você tem que... Assim, é um procedimento cirúrgico complexo, mas o mais complexo é o cuidado desse paciente, né? Que ele vai precisar ali de muito suporte de vários profissionais nessa jornada do transplante, né? Assim como todo transplante Realmente você gosta de coisa complexa. Né? Nossa, muito interessante, cara. E tudo isso é ocasionado, igual nós falamos no começo, pela alimentação. Eu acho que assim, a alimentação... Maioria, né? Cada vez mais a gente percebe que a alimentação ela está ligada a uma série de problemas que muitas vezes a gente não imaginava que estivesse, né? Então, a alimentação, ela tem importância para não só questões nutricionais, né? Para você ter níveis adequados de nutrientes, tanto macronutrientes, né? Que são as proteínas, as gorduras, né? Quanto micronutrientes, né? Como ferro, B12, ácido fólico. Então, questões, por exemplo, hoje em dia, né? Existe ali uma linha de pesquisa que cada vez mais está tentando associar, para dar um exemplo, né? É mais, assim, em linhas de pesquisa, por exemplo, de problemas emocionais, né? Com a alimentação, com falta de nutrientes, né? A gente tem essas associações. E vai descobrindo cada dia mais, né? Que tudo é ligado a isso. Assim, a alimentação, ela tem um papel, e tanto o nosso conhecimento sobre a alimentação, eu acho que ele era muito raso até algumas décadas atrás. Pode ficar também da mídia, tentando, da parte industrial também, né? Assim, acho que com os ultraprocessados atingindo, assim, sendo massificados, né? Com essa massificação dos ultraprocessados, a gente viu cada vez mais o aumento de vários tipos de doenças, né? Não só as doenças mais clássicas e esperadas, como diabetes e hipertensão, mas outras doenças ali, como são as doenças inflamatórias. Muita gente liga até o aumento do número de autistas. Pois cara. Assim, a gente não pode afirmar isso, né? Mas é que a gente sabe que os hábitos estão mudando. Mas como vocês estudam o corpo humano, vocês têm um pouco de, como é que pode dizer, vocês têm uma noção do que pode ou não causar, né? Então, não que vocês estão dando certeza, mas vocês têm hipóteses que vocês conseguem ver, opa, isso daqui pode ser isso. Assim, o que é cada vez mais claro é que com o aumento, vamos dizer assim, com a perda da qualidade da alimentação, que é o que a gente está tendo, né? Com essa perda da qualidade, a gente está tendo um aumento de uma série de doenças, né? Tanto doenças crônicas, metabólicas, né? Que aí vem o diabetes, a hipertensão, que abre caminho para doenças de colesterol, doenças do coração. Eu vê se eu estou errado, mas eu vejo assim um pouco mais a fundo que tudo isso é ocasionado pela aceleração que as pessoas estão vivendo. Tudo acelerado. As pessoas não têm paciência de ver um podcast, ou ver um vídeo mais longo, até ver um filme, ou ver uma série. Aí como ela vai tudo rápido demais, dopamina liberando demais, a pessoa não tem paciência de cozinhar, não tem paciência de descascar. Então, vai voltando tudo para a industrialização, ultraprocessado, porque você vai pegar lá, descascou, comeu, acabou. Você não precisa ficar 1h30, 1 hora na cozinha para poder fazer uma alimentação mais saudável, uma alimentação melhor, né? Aí acaba que no final cai tudo nisso que você está falando aí. Né? Exatamente. Acho que assim, a questão do tempo, né, do roubo de atenção, ela é muito séria. Então, a alimentação ela foi muito simplificada, né? Então, e o que a gente está tentando retomar agora é a alimentação mais natural possível, né? É aquela alimentação em que você pode
ter um tempo para preparar o seu alimento, né? Algo mais orgânico, né? Sim, de preferência mais orgânico, né? E até se tem uma máxima que se fala para a gente buscar uma alimentação saudável, a gente tem que desembalar menos, né? E descascar mais. Então, você percebeu, cara, que nos outros 2 podcasts os médicos falaram a mesma coisa? Porque vocês não estão ligados, você está ligado nisso. Você estava na mesma linha. As pessoas às vezes não querem se tocar. eu Aí acho a consequência vem as doenças, cara. eu acho que assim, algumas dicas básicas, né, para a gente buscar uma alimentação saudável é fugir dos ultraprocessados, né? Fugir do açúcar refinado, do sal em excesso. Você tá aqui agora e vai entrar nesse tema. Já tá bem aqui, ó. Tá bem aqui. É porque todo vai encaminhar para isso, não tem como. Né? E tentar uma alimentação colorida também, né? Não adianta eu comer só cenoura todos os dias, né? Não, eu tenho que comer cenoura, eu tenho que comer beterraba, eu tenho que comer alface, eu tenho que comer carne, eu tenho que comer arroz. Então, assim, a diversidade de nutrientes, ela vem, assim, uma maneira fácil da gente identificar a diversidade de nutrientes é com a alimentação colorida, né? Entendi. Essa história de ficar tomando multivitamínico entra no comprimido todo dia e não come bem. Exatamente. Não tem tempo para cozinhar, então vou tomar pelo menos a vitamina. Exatamente. Você não vai resolver todos os problemas. Até porque o alimento, ele tem muitos mais nutrientes que cabem numa cápsula, né? Então, principalmente a fibra, né? As interações entre os alimentos, entre a nossa microbiota. Então, ter carboidrato, ter proteína, ter vitaminas, né? Tudo no mesmo prato, né? Não ficar só na proteína ou ficar só no carboidrato. Isso. Então, porque é verdade, é um mito ou é verdade que arroz faz mal? Porque, nossa, tem pessoas totalmente mito. Vou parar de comer arroz porque eu tô assim. Nossa, Não, assim, as pessoas hoje em dia elas estão com uma preocupação com a obesidade, que é um problema real, é um problema grave, né? O Monjaro veio e ajudou. Assim, os análogos, né, como o Monjaro, o Ozempic, Ribelsus, tantos outros, eles são medicamentos de alta potência. Então, finalmente, as pessoas têm remédios que funcionam melhor para a obesidade, né? Mas isso não invalida o que a gente já sabe sobre a obesidade, que é o clássico, né, que são sobre hábitos, né? É claro que a obesidade é uma doença e precisa de tratamento específico, medicamentoso, né? Isso é um grande avanço, porque a gente não tinha medicamentos tão bons, mas ainda assim a gente precisa mudar hábitos, porque, via de regra, a pessoa não fica obesa ela não fica obesa sem ter passado por mudanças de hábitos, vamos colocar assim. Então, geralmente, ali entra o sedentarismo, né? Entra uma alimentação ruim, muitas vezes... iFood todo dia. Ultraprocessado, né? E aí, é claro que com o medicamento, o objetivo é refazer esses hábitos. Para ela acostumar no novo hábito, né? Exatamente. Para poder estabilizar. Exatamente. Então, melhorar a porção, a divisão de macronutrientes dessa pessoa. Muita gente não come proteína em quantidade adequada, por exemplo, ou então abusa de gorduras, né? Ou tem aqueles pacientes também que têm abuso de álcool, por exemplo, que acaba contribuindo ali tanto para a doença de fígado quanto para a obesidade também. Então, do ponto de vista de alimentação, né? Eu diria que a alimentação é ainda o tratamento base para a obesidade, por ser aquilo que a gente comentou no início. Eu acho que é o mais barato também, né? É o mais barato também, porque não são baratos, né? Os análogos. Os análogos, eles são pegar bem caros. os remédios depois, vitamina, tanta coisa que vai tomando. Sim, e tem uma questão que está sendo discutida agora, né? Que é quanto tempo a gente vai manter esses análogos naquele paciente. Quem vai enriquecendo é quem? Só os que faz. Assim, então a gente precisa ter uma noção de que a pessoa que toma
o remédio, né? Sejam as canetas ou os comprimidos ali, os análogos. Mounjaro, Ozempic. Ozempic. Os nomes mais famosos. Isso. A gente tem muito receio de quando esse medicamento sair, se a pessoa não vai reganhar o peso. É um efeito rebote que exatamente. Tanto falam, né? Essa é uma questão essencial. Então, assim... Se não readaptar a nova... Exatamente. A nova... Realidade, né? A pessoa volta pior. Exatamente. Então, assim, é uma oportunidade para a pessoa perder peso. Mas uma nova chance que a pessoa tem, né? Porque os medicamentos, eles são efetivos, né? A gente age na saciedade. Que eu acho que nenhum médico quer que o paciente tome remédio pro resto da vida. Viva à base de remédio. Não. O ideal é que a pessoa fique natural. Assim... A pessoa tem uma alimentação boa. É importante... A obesidade, ela tem consequências graves para a saúde. Isso a gente tem muita certeza agora, né? A obesidade, ela chama outras doenças. Então, desde doenças de articulação, por exemplo, porque acaba desgastando a articulação. E aí a pessoa acaba fazendo uma cirurgia por desgaste da articulação. E qual seria o tratamento preventivo? Seria fazer a cirurgia? Não, seria tratar a obesidade para ela não ter o desgaste da articulação. Então, a gente sabe que tratar a obesidade é muito efetivo para prevenir doenças. Principalmente, né, que a gente nem entrou tanto em destaque, as doenças do coração. Eu ia falar cardiovasculares, as doenças cardiovasculares, que são as doenças que mais matam atualmente. Então, assim, talvez tratar a obesidade... Talvez não, né? Tratar a obesidade tem uma implicação muito grande em sobrevida das pessoas. Então, é importante não negligenciar a obesidade. Essa é a primeira coisa. Entendi. Que antigamente, acho que os médicos, como não tinham tantos... Conhecimento, tantos estudos. Não tinham tantos medicamentos de alta potência, né? Os medicamentos, eles eram, assim, tinham uma ação mais limitada. Então, tratar a obesidade tinham resultados poucos satisfatórios. Hoje em dia, não. A gente tem resultados bons, mas tem essa questão da manutenção do tratamento, né? Então, assim, por isso que eu acho que surge vários profissionais, né? Não só o nutrólogo, como o endocrinologista, né? Às vezes o cardiologista, eu vejo até otorrinolaringologista, porque tem ali ligação com doenças do sono. Os médicos estão mais interessados em tratar a obesidade, né? Porque a obesidade, ela é mais tratável atualmente. Entendi. E ela tem muitas implicações em prevenção de doenças graves. Então, acho que com esse interesse, a gente tem, hoje em dia, mais foco. As próprias pessoas mesmo, elas sabem que existem os medicamentos e elas procuram mais os médicos para tratar a obesidade. Bacana, cara. E você falou, você entrou no assunto que eu queria. Para as pessoas entenderem quando é que ela tem que procurar um nutrólogo e quando é que ela procura um nutricionista. E qual que é a diferença desses dois? Vamos explicar para as pessoas, porque eu acho assim, todo mundo tem essa dúvida. Quando é que eu vou no nutricionista? Quando é que eu tenho que ir no nutrólogo? Qual que é a diferença? Qual que eu preciso? A especialidade de nutrologia, ela cresceu, né? Então as pessoas, muitas vezes elas têm esse interesse em conhecer e tudo. Eu acho que de maneira geral não existe uma regra que exclui um ou outro. Eu diria que o mais interessante é você procurar um tratamento conjunto, né? Para a gente dividir bem, o nutrólogo é médico, o nutricionista ele é um profissional de nutrição, né? Como médico, o nutrólogo ele pode prescrever medicamentos e prescrever uma série de exames, né? O nutricionista também pode prescrever alguns exames, né? E o enfoque do nutricionista costuma ser a abordagem dietética, né? Então, ele vai fazer um plano nutricional, ele vai fazer medidas do paciente, vai conseguir fazer esse acompanhamento nutricional. O nutrólogo não? O nutrólogo também. Ele consegue fazer um plano nutricional. É que a formação do nutrólogo, ela não é tão empenhada na questão de plano nutricional,
de dieta propriamente, né? Ah, tá, porque é como se fosse de acordo. O médico, ele vai olhar os exames, ele vai olhar muito mais a fundo o corpo e o funcionamento de cada alimento, como que o corpo vai absorver cada alimento. Eu diria que assim, o nutrólogo, ele é um especialista da doença dos nutrientes, Isso. seja em excesso, né, que seria no polo da obesidade, seja em falta, que seria na desnutrição. Uhum. O nutricionista, ele é um profissional que a competência dele e o objetivo dele é o plano nutricional, principalmente, e o acompanhamento nutricional do paciente. Muitas vezes, essas competências, elas se interligam, né? E o nutrólogo, ele faz alguma coisa ali muito parecida com o que o nutricionista faz, e o nutricionista faz algo muito parecido que o nutrólogo faz. Muita gente confunde. Né? Eu diria que, assim, você nunca vai perder indo nos dois profissionais, muito pelo contrário. Então, eles se somam. Eles se somam. Agora, vai ter algumas situações específicas em que o acompanhamento com o nutrólogo ele é obrigatório, né? Em doenças mais graves, principalmente. Porque eu acho que eu entendi. Então, porque quando o nutricionista, às vezes, faz uma dieta para você certinho, você não consegue emagrecer, você faz a dieta certinho, você não consegue emagrecer. Aí pode ser problema hormonal, pode ser problema muito mais a fundo que o nutricionista não tem um certo conhecimento, porque não tem exame, não consegue... O nutricionista, ele pode pedir algum rol de exames, né? Uhum. Mas, geralmente, quando o problema precisa de um acompanhamento médico... Porque eu sei que tem pessoas que têm dificuldade de emagrecer, mesmo com a dieta. Sim. Né? Aí pode ser algum problema hormonal, igual você falou, pode ser problema do sono, pode ser um problema que ele está tendo, emocional. Então, o nutrólogo, ele consegue ir mais a fundo por causa dos exames que ele pede? Eu diria que... Eu não diria mais a fundo, eu acho que a abordagem é diferente. Ah, tá, entendi. Eu acho que o nutricionista, ele sempre vai saber mais, sempre é uma palavra forte, mas o nutricionista, ele sabe mais sobre dieta. O nutricionista, ele sabe mais sobre dieta e plano nutricional. E o nutrólogo? Ele sabe mais, vamos colocar assim, sobre a abordagem medicamentosa e para alguns exames específicos, de maneira muito simplificada, né? Então, para as pessoas entenderem, então, quando é que eu procuro o nutrólogo? Eu acho que procurar um nutrólogo nunca vai inferir em... Eu acho que não tem um quando não procurar um nutrólogo. Que eu acho que todo mundo se beneficiaria em procurar um nutrólogo, para ser sincero. Porque assim, principalmente como prevenção. Exatamente. Prevenção. É diferente. O nutrólogo, ele faz uma abordagem preventiva muito ampla. É diferente. Eu não vou num ortopedista sem algum motivo. Eu não vou no ortopedista para conversar com o ortopedista. Uhum. Mas você pode ir no nutrólogo para conversar com o nutrólogo, literalmente. Para saber como que o seu corpo está. Para ele ver a necessidade de exames, né, específicos, ver entender melhor um pouco os seus hábitos, a sua composição, se existe alguma abordagem medicamentosa necessária ou não. E eu diria que muitas vezes o paciente ele pode ir no nutrólogo, né? E esse nutrólogo vai direcionar ele para o nutricionista e muitas vezes, muitos pacientes só precisam de um nutricionista. Eles não precisam de um nutrólogo de rotina para ir sempre. Muitos pacientes. A maioria da população tem essa dúvida. Sim. E eu sei que vocês sabem disso. Sim. É que assim... Agora tá mais claro, mas a gente... eu mesmo, sim. Não é uma competição, né? O trabalho do nutrólogo não é tirar a função do nutricionista. Eu acho que essa é a mensagem mais importante. É somar. Muitas vezes, na maioria das vezes, o nutrólogo vai pedir a avaliação do nutricionista. Porque é uma competência que a gente não vai conseguir manejar sozinho um plano nutricional.
né, mais complexo. Talvez um plano nutricional mais simples. É claro que o nutrólogo vai dar orientações alimentares iniciais, né? Ele vai dar um plano inicial sobre a nutrição do paciente. Olha, você precisa inserir esse tipo de nutriente, esse tipo de macronutriente, esse tipo de alimento. Mas o plano alimentar detalhado, o nutricionista vai saber melhor. Olha lá, William, chegou, ó. Opa, na hora certa. Do cake do Jô lá, ó. Rapaz, igual o cake do Jô não tem não, viu? Na hora certinha. Que é isso? Tive que pausar, não teve que pausar, né, não, William? Não tinha teve como resistir, não. Temos que dar uma pausinha pro coffee break e falar pra vocês. William, voltando aqui agora. Já que nós acabou de tomar um cafezinho, tomar um lanchinho bacana, vilões da dieta. Que a gente vê muito aí, todo dia, todo ano, todo mês, isso aparece. Comer ovo demais faz mal. Comer ovo demais faz bem demais. Comer glúten. É isso. Todo ano tem isso. Você vê isso também? Instagram. O que você me fala disso? Tem realmente vilão da dieta? Não. Ponto, assim, gente. Acabou. Não tem... Se eu fosse colocar um vilão da dieta, eu diria que são os ultraprocessados. Talvez, de maneira geral. Mas de maneira pontual... Escolher um alimento para demonizar esse alimento é uma abordagem muito simplista da alimentação, que a gente sabe que é uma coisa muito complexa. Então, é claro que a gente vê essa busca ali por manchete, né? Muitas vezes. Chamar atenção. Para chamar atenção. Então, tem muito essa questão do ovo. Teve a fase do ovo, né? Que ovo demais faz mal, ovo de menos faz mal. Então, eu diria para não se preocupar com isso, eu acho que é importante se preocupar com o básico. O que seria o básico? Uma alimentação balanceada. O que significa uma alimentação balanceada? Que a maioria das pessoas, ela pode comer a sua sobremesa, pode ter ali o seu pedacinho de pecado ali, um bolo de cenoura, pão de queijo, de maneira equilibrada, né? Principalmente aquela pessoa que não está em regime de tratamento de peso, algo assim. Então, o importante é a gente saber adequar as quantidades. Então, as principais refeições, né? Ali o café, almoço e janta, você comer bem, nas quantidades adequadas, com as porções adequadas, né? Uma alimentação colorida, fazer atividade física. Então, na maioria das pessoas, se você obedecer isso que é o básico, né? Ali, aquela questão da pirâmide alimentar, você não vai ter grandes problemas de saúde. Não acho interessante para ninguém querer comer 10 ovos ao dia sem conversar com um especialista, né? Eu acho que perfis específicos de pessoas talvez não tenham grandes problemas, mas é interessante conversar com um especialista antes de fazer esse tipo de problema. Senão esse pode tipo de abordagem. Se a pessoa não procura, às vezes pode gerar outro problema, né? Porque assim... Então, às vezes fica tolerante à lactose, portanto, tá bebendo leite demais, né? Ou comendo ovo demais, pode gerar outra alergia na pessoa. Eu acho que assim, a grande questão é a alimentação ela tem que ter um objetivo, né?
Então, se você tiver uma alimentação balanceada, colorida... Igual você já falou disso também, né? Então, assim, não adianta ficar com extremismos alimentares ou terrorismo alimentar. Comer não é sobre isso. Inclusive, parte da questão sobre comer é sobre o prazer social, é sobre o prazer gustativo, né? Então, isso também é sobre comer. Comer é obter prazer, né? Você ouviu falar do termo xixi claro? Xixi claro. Que as pessoas entram às vezes na farmácia, compram lá 50 potes de vitamina. Muito bom. Vai tomando e tal. Aí, a gente realmente precisa disso? Ou só o arroz com feijão, entre aspas, né? Resolve a comida do... Igual você falou, eu acho que já falou até... Você entrou no assunto aí que você falou que é o básico já resolveria, né? Sim. Se as pessoas fizessem bem feito o básico. Sim. Né? Eu acho que as pessoas estão muito preocupadas em suplementação e pouco preocupadas em alimentação. Assim. A suplementação, como o próprio nome diz, é aquilo que vem depois da alimentação. E a suplementação, ela tem que ter um objetivo muito específico. Então, eventualmente, eu preciso de um suplemento. Não é que a gente não precisa. Os suplementos, eles podem ter o seu papel, mas é importante você usar o suplemento quando ele for necessário, né? Seja um suplemento de proteína, whey protein, creatina, vitamina D, ômega 3, seja o polivitamínico mesmo, que eu acho que é talvez o suplemento mais amplamente empregado de maneira desnecessária. Mesmo? Porque a maioria das pessoas não precisa de um polivitamínico. Elas precisam comer melhor. O que seria um polivitamínico? Seria o comprimido de vitaminas. Né? Tá aqui B2, B3 tal, que vem, isso, que vem um monte de vitaminas. Muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas não precisam daquilo, né? Aquela vitamina, na verdade, não é necessária, né? E é o que você falou, o xixi caro, né? Você vai eliminar essas vitaminas que você está tomando e vai fazer um xixi cheio de vitaminas, então, assim, sem muito objetivo. Você está gastando R$100 lá e faz um xixi de R$10. Exatamente. E aí você pensa, aquilo que você gastou naquele comprimido, naquele potinho de vitaminas, né? Quantas frutas aquilo não daria, né? Que seriam muito mais saudáveis, né? Por terem fibras. Vai voltar tudo que ele falou. A pessoa com preguiça de descascar. Assim, a gente sabe da questão do tempo, né? Ontem à noite eu tava com meu filhinho, com o Noah, 2 aninhos. Sentei na cozinha, eu e ele, minha esposa tinha no supermercado. Eu peguei a maçã e fui descascando e eu comia, que delícia! Aí ele ficou olhando assim, peguei, deprei, começou a comer comigo. Eu acho que é esse tipo de hábito que a gente precisa estimular. Cara, né? Tem que fazer isso, não adianta, né? Fome de emoção. O que você me fala aí? Realmente tem... A pessoa come porque tá estressado mesmo? Sim. Isso realmente tem... Quando vai no nutrólogo, tem algumas coisas que você indica pra pessoa dar uma regulada? Tem. Porque realmente, quando a gente tá, às vezes, estressado, tem pessoa que desconta tudo na comida, né? Tem. A gente tem esse perfil de paciente que tem esse comer emocional, né? Por quê? Aquilo que eu falei, a comida dá prazer. É bom, cara. Nossa, tá a gente doido. sabe disso, né? A gente come uma comida gostosa, demais. Mas a gente precisa tomar cuidado com esse prazer da comida. Porque muitas vezes o paciente vai recorrer àquele petisco, né? É aquele paciente petiscador que gosta de ficar sempre colocando algo na boca. Eu não como muito, não, mas toda hora tá lá. Exatamente. Quando é no final do beliscador, dia... né? E aí, esse paciente... Mas é um tipo de perfil hora tá lá mesmo. comendo. Não, só provar. Prova tudo. Mas a gente tem isso documentado. É mesmo? Que é o paciente beliscador. E esse engorda mais do que se um comer certinho na hora certa? Não é nem que engorda mais. É que muitas vezes ele foge da abordagem clássica
e aí, às vezes, ele não responde bem ao tratamento clássico. Aí você tem que ter um tratamento, uma abordagem específica para esse tipo de paciente. Mas, sim... Às vezes, para curar o estresse também, a pessoa faz isso, né? Sim, sim. Muitas vezes, a gente precisa tratar a ansiedade do paciente, né? Que é uma doença que pode levar a comprometer o tratamento da obesidade, digamos assim. Então, muitas vezes, tratando a ansiedade, o paciente ele recorre menos à comida como prazer imediato emocional. Então, essa questão da comida como prazer, né, de atacar da fome emocional, isso é muito bem documentado. Hoje em dia, a gente já tem os perfis, o estudo de perfis de pacientes obesos, né? Então, a gente sabe que a gente não tem um perfil único de obeso. Você tem o obeso compulsivo, você tem o obeso beliscador. Então, a gente conseguiu mapear, né? E isso é interessante para desenvolver um tratamento mais personalizado. Então, sim, o comer emocional é algo muito bem documentado, eu diria. E com certeza, o maior dos pacientes que vai, você tem que conversar com umas 3, 4 vezes para ele poder soltar que ele faz isso. Né? Assim... De cara ele não vai falar. Né? Não é muito fácil identificar esses pormenores, né? A gente tem questionários, né? Fala, não, como pouco. Realmente, come pouco porque já beliscou tanto que não está dando hora de comer. Justamente. Sem fome, né? Então, assim, muitas vezes precisa de um profissional mais atento, seja um nutricionista mais atento, um nutrólogo mais atento, um endócrino mais atento. Uma pergunta aqui, William, as pessoas que a gente, numa certa idade, não engorda nem a pau. Uhum. Eu lembro quando até os meus 26, 28 anos, eu era magro. Uhum. Só que depois dos 26, 27 em diante, parece que é muito mais difícil você perder peso. É muito mais difícil, parece que a digestão vai ficando mais lenta. Isso é verdade ou é mito? Em partes é verdade, o nosso metabolismo ele desacelera, vamos colocar assim, então a gente perde ação metabólica, né? Com o decorrer dos anos. Isso é muito mais relevante em idosos. Mas, em partes, existe uma questão social também. Que eu acho que se você imaginar quando você era mais novo, você vai ver que você tinha uma vida mais ativa, provavelmente. Muito mais. Então, isso tem a ver, em partes, com a questão social. Então, os pacientes mais jovens geralmente estão mais ativos, né? É claro que os pacientes idosos, eles têm um metabolismo realmente mais lento, né? Existe uma questão hormonal que é muito relevante, principalmente nas mulheres, na menopausa, mas eu diria que não é uma resposta única, clara, pela idade, né? A gente não pode imputar tudo pela idade. Mas uma boa parte, sim. Principalmente as mulheres na menopausa. Entendi. E agora sobre o boom da Ozempic, do Mounjaro, a gente deu uma pincelada, mas que não dá para ignorar, né? Não. Que hoje é febre, né? Assim... Além de ser febre, né? É um remédio emagrecedor que o nutricionista não pode passar, sim. Mas o nutrólogo já pode com acompanhamento certinho. Sim. As pessoas não podem tomar por conta própria, ou não, pode? Não. Qual que é o risco que as pessoas passam quando faz isso? Assim, o análogo, né, que são esses... É um medicamento, né, e ele precisa entrar num plano de acompanhamento. Então, um erro muito comum é as pessoas usarem um análogo, né, que são as canetas emagrecedoras. GLP-1. Os análogos de GLP-1, né? Os análogos duplos, né, que é o Mounjaro. Usar a caneta para perder peso para o verão, né? O que não fez no ano todo, que era terrível mesmo. E assim, a pessoa só quer faz um plano de tratamento muito curto, perde um peso de maneira não acompanhada, muitas vezes perde muito peso, perde muita massa magra, né? E, às vezes, desmama esse medicamento de maneira abrupta, muitas vezes reganha aquele peso e aí começa aquela frustração.
Só que ganha um peso com que ela perdeu massa magra. Vai ganhar um peso sem a massa magra. Exatamente. Fica pior, então, assim, não adianta usar de maneira leviana os análogos, né? O perfil de contraindicação absoluta e o perfil de efeito colateral, ele é baixo, realmente. Não é uma medicação insegura, mas isso não significa que deva ser uma medicação menosprezada, usada de qualquer maneira, né? Então, é importante entrar num plano de tratamento, até porque é uma medicação cara, né? Demais, então, ainda assim, mais o poder da oferta da demanda, exatamente. A demanda está alta, o pessoal sobe o preço lá em cima, né? Então, assim, a gente, com certeza, agora vamos começar a ter modalidades um pouco mais baratas, né? Com as quebras de patente, mas ainda é um medicamento caro e não deve ser usado à revelia, porque... Como você vai tomar um Dorflex, eu acho que a gente tem que ter as indicações claras. A gente tem as indicações claras, né? Muitas vezes o paciente que ele quer burlar isso, ele quer usar de qualquer jeito para perder peso de maneira fácil. Igual o chá de EPT, né? Exatamente. Não é sobre isso. Não é sobre perder peso de qualquer maneira. Principalmente porque você pode recuperar esse peso de qualquer maneira ou você pode perder peso errado, como a gente mencionou, de perder massa magra. Então, é importante um acompanhamento, é importante acompanhar a composição corporal para ter certeza que você está perdendo ali tudo bem, você está perdendo de maneira adequada. Muitas vezes, no processo de perda de peso, a gente tem algumas carências de nutrientes que precisam ser corrigidas. Então, não é um tipo de tratamento para ser feito sem acompanhamento médico. Saúde não é brincadeira, né? Exatamente. Exatamente. A gente tem que tomar muito cuidado. Mas hoje as pessoas estão querendo... mostrar, ficar muito... Né? Como é que eu posso dizer? Quer aparecer muito no Instagram. Eu acho que existe um apelo quer aparecer muito estético, né? Estético. E, na verdade, não é só estético, né? Às vezes o pior é o emocional que está por trás. Que é o que mais está prejudicando as pessoas hoje em dia. Exatamente. Eu acho que, assim, a gente tem que ter noção da obesidade como problema de saúde, problema médico. E usar as medicações para um problema médico, não para um problema estético. Eu não estou ignorando que as pessoas querem estar bonitas e eu acho que a medicina pode ajudar as pessoas a ficarem mais bonitas ou melhorar a performance. De uma forma segura, principalmente, né? É o mais importante, porque as consequências depois podem ser muito pior, né? Sim, com certeza. E qual que seria um prato ideal aí, para nós fechar esse bloco aqui? Um prato ideal, é o velho arroz com feijão mesmo? Com certeza, eu acho que assim... bife, a combinação... salada... Eu sempre que viajo para fora do Brasil, eu sinto falta da comida do Brasil. Então, eu acho que a comida do Brasil ela é muito equilibrada, né? Arroz, feijão, carne, salada e verdura é uma ótima escolha. Eu acho que só a gente tem que tomar cuidado ali nas porções, né? Que eu acho que, às vezes, as pessoas colocam muito arroz, né? Mas se você colocar uma porção adequada de arroz, feijão, uma proteína, seja principalmente uma proteína animal, né? Uma carne ou ovos, uma verdura e uma salada, inclusive... Tentar comer a salada antes de tudo, né? Que a ordem... porque a pessoa enche um pouco já, né? E vai comer bem menos, né? Exatamente. Eu acho que é um ótimo prato. Então, para montar um prato, para as pessoas entenderem... a gente pega tem... um prato, divide ele em dois, uma metade, você divide em dois de novo, coloca arroz... Ótimo. E salada. Isso. E a outra metade que sobrou, coloca carne. Isso. Você colocou uma metade inteira de carne. Aqui, ó, para o pessoal entender. Isso. Aqui, ó. A gente tem um My Plate, inclusive, isso. Vou fazer aqui. Olha que tá pegando. Qual câmera você tá pegando aqui, cara? Pega um prato, vê se estou certo aqui, ó. Beleza. Dividir ele no meio. Isso. E dividir ele assim. Isso. Arroz, salada. Ótimo. Carne. Eu diria que não precisa tanta carne. Ah, tá. Tá? Eu diria que a gente tem esse desenho, inclusive, esse esquema, chama My Plate. É uma forma de a pessoa montar o próprio prato. Aí eu diria que sim, a gente pode colocar aqui a salada, né? Salada incluindo frutas e verduras. E aqui a gente colocaria
né, o tubérculo, que no caso é o arroz, né? Poderia ser carboidrato. Isso, o carboidrato, que, na verdade, isso. A batata, o arroz, né? Que seria o cereal, na verdade. E o tubérculo, que seria o feijão, né? Feijão. Isso. E aí você coloca aqui arroz, feijão e um pouquinho de carne. A porção da carne, a gente pode colocar como se fosse uma palma da mão, em média, né? Talvez algumas pessoas possam comer um pouco mais de carne. Eu gosto mais de carne, eu já gosto. A gente tem que tomar cuidado com a carne vermelha, né? É mesmo? Isso. A OMS coloca que o consumo de carnes processadas não existe quantidade segura. O que eu quero dizer com carne processada? Linguiça, salsicha, tá. Então, mas e a bacon... carne, e a carne vermelha mesmo, assim, que é... A carne vermelha filé, é interessante, é uma ótima fonte de proteína, mas a gente tem que preferir as carnes brancas, né? Peixe, frango, né? De maneira geral, são carnes mais seguras para consumo a longo prazo. E peixe cru? O peixe cru a gente tem que tomar cuidado com a procedência e com o local que é feito o preparo, né? Por medo ali de contaminação. Então, se você tiver uma boa procedência, né? E um lugar de confiança, aí as preparações dessa culinária asiática vai bem porque tem muito ômega 3, que é um tipo de nutriente importante na alimentação. Mas carne vermelha, a OMS coloca para você consumir ali 2 vezes na semana, no máximo. Eu no sal, Aqui, Goiânia tem uma tradição, né? A gente no Centro-Oeste, por ter os rebanhos, né? Então, a carne é barata, a carne vermelha. Então, a gente tem essa tradição de comer muita carne. Não é interessante. Para a prevenção de câncer de cólon, de intestino, né? É interessante você comer mais carne branca. É mais saudável comer mais carne branca. Entendi. Ficou até triste, né? Nossa, porque... Falar como é que faz. Você pega um churrasquinho, né? Eu acho que assim... Ontem eu fiz um contrafilé ao molho de mostarda. E é maravilhoso. Você tá louco, porque a carne derrete na boca. Mas assim, acho que a questão de mudança de hábitos começa com a informação. Então agora você recebeu essa informação, você vai levar para você. Olha, você tem que diminuir o seu consumo de carne vermelha. E agora começa aquele regime de ação, né? O que você vai fazer para reduzir? Não, mas eu tô falando assim, meio brincando. Eu gosto muito de carne vermelha, mais do que a branca. Mas, pensando bem aqui, lembrando aqui, minha esposa faz meio equilibrado. Meio equilibrado, né? Carne, frango. Hoje eu comi frango assado. Ótimo. Sobrecoxa assada, então ótimo. E assim, muito importante a gente evitar as carnes processadas, né? Então, linguiça, não salsicha, muito, isso tem que ser evitado. É bem raro. Bem raro. Tem que ser raro. Que ser raro. Acho que tem muitas pessoas que é extrema também. Nunca mais daqui. Não, eu acho que assim, terrorismo alimentar não é interessante, né? Eu acho que não é sobre isso. Inclusive, existem doenças que muitas vezes vêm desse terrorismo alimentar. Por exemplo, a anorexia, né? A bulimia. Nossa, tá louco. Então, são doenças que nascem muitas vezes nesse papo de proibição. E não é sobre isso. Tô rindo aqui que eu vi uma pergunta que eu vou fazer pra você aqui. Agora vai ser o momento visão rara que nós vamos ter aqui. Que é algumas perguntas bem rápidas. Beleza. O que é mais difícil, William? Uma cirurgia de emergência ou convencer alguém de comer legumes? Olha, boa pergunta, viu? Eu diria que muitas vezes é pau a pau. Ixi. Porque as pessoas, não é nem convencer, mas as pessoas, os pacientes, eles dão aquela mentidinha, sabe? E pra que mentira ou mentira? Eles mentem, né? Mas pra que mentir? Você vai lá, você tá pagando, você tá indo pra poder solucionar o problema, você vai mentir pra quê? E o que vai levar ele a mentir?
O paciente... Assim, admitir o erro, né? É algo difícil, né? Para muita gente. Você então, quer esquivar, né? Você quer colocar a culpa em outra coisa. Né? Então, assim, muitas vezes o paciente fala que, não, mas eu como bem. E quando você faz o recordatório, você coloca aquilo no papel, você vê que... Não, o paciente não come bem. Você não come bem. Come super mal. Você come mal, mas... Talvez ele tá falando que come bem, que ele sente prazer na hora que tá comendo, né? Não de comer bem pra saúde. Então é pau a pau? É pau a pau. Mas eu diria que a cirurgia de urgência ainda é mais complicada. Então, aí, ó. Reflexão aí, gente. Qual foi um hábito que você mudou depois que você virou nutrólogo? Olha... Porque provavelmente você foi estudar mais, você começou a descobrir, né? Uma coisa que eu mudei eu comecei a comer um pouco mais de proteína, mas simplesmente adequado ao estilo de vida que eu levo, de fazer muito exercício de resistência. E eu comecei a comer mais fibra, né? Então, frutas, aveia, psyllium, que como hábito, né, eu não tinha esse hábito tão incorporado. E você sentiu diferença mesmo? Sinto. Não só no meu hábito intestinal, né, quanto questões talvez menos perceptíveis, né, mas de vigor pessoal, de bem-estar, mas não diria que isso é uma questão absoluta para todo mundo, né, mas acho que fibras e atenção à proteína foram ações que eu incorporei, assim, depois de... E qualquer pessoa com renda baixa ou alta consegue comprar, que não é caro? Eu diria, assim, que aveia, psyllium são muito mais baratos do que um multivitamínico, que é aquelas cápsulas. E tem muito mais eficiência. Eu acho que a dieta do brasileiro, ela não é tão pobre em proteína, mas ela é muito pobre em fibras, né? Fibra. Dá umas dicas de uns 3, 4 alimentos que é fácil de achar que tem muita fibra, que qualquer pessoa pode comprar. Muita gente tem dúvida dessas... Sim. Né? Eu diria que, assim, existem... Aveia eu sei que tem. Tem as preparações de fibras, né? Que aveia, psyllium. Tem não é gergelim, gente, agora eu esqueci a pretinha. Granola, não? Granola. Uva passas, né? Eu sei que é aquele negocinho do pão. Isso, não é gergelim, agora... Cara, negocinho que foi no pão. Não, esse é o gergelim. É o pretinho, agora... Chia. Nossa, me fugiu o nome. Eu acho que chia é um ótimo alimento, né? E é fácil de encontrar em qualquer lugar, né? Sim, assim... Não diria que vai ter em todos os lugares, mas é fácil. O mercado em Goiânia tem demais. Tem. Em Goiânia, São Paulo, Sim. Goiânia, mais além das frutas, né? Que eu acho que, assim, talvez o que a gente percebe que está tendo mais desatenção na alimentação dos brasileiros é a fruta. Então, mamão, maçã, que é um alimento clássico, né? A laranja com bagaço e tudo, que é muito mais saudável que o suco, né? Então, assim... esse hábito de comer a fruta mesmo. E aí a gente já falou mais que 4. Para fazer um suco desse daí, umas 5, 6 laranjas. Exatamente. Você não consegue comer 5, 6 laranjas. Não. Mas você consegue beber tudo. Exatamente. Então, morango é bom pro coração? O quê? Morango é bom pro coração? Não, sim. O que acontece? As frutas vermelhas, né? Elas têm compostos antioxidantes, né? Então, elas têm uma ação cardioprotetora, se a gente observar dessa maneira. Mas é interessante comer frutas vermelhas para a saúde cardíaca, sim. Não só o morango, né? Não tem tanta fruta vermelha, né? Willy, qual que é o maior mito sobre saúde que você já ouviu no seu consultório? Olha... O maior mito, assim. Qualquer um que vinha aí que você acha que foi o maior, foi... Olha, maior mito... Eu acho que o que eu mais observo mesmo é a questão das vitaminas. Isso, assim, a pessoa vai na farmácia, compra um monte de vitamina, mas não come uma alimentação para ter as vitaminas. Exatamente. Eu acho que, assim, um grande mito é que achar que você está tomando vitamina, você está saudável. está longe de ser verdade, tá? Então, a pessoa
ela não faz atividade física, ela não come bem, ela dorme mal, mas ela toma um comprimido de multivitamínico que acha que ela está protegida contra tudo. Acho que é mais o placebo. É. Creatina, é bom ou não? A creatina é um suplemento excelente, se bem indicado. O que eu quero dizer? Que pode ser mais um multivitamínico, né? Ah, entendi. Ela precisa ter a sua indicação para ter ação. Então, assim, nas pessoas que fazem atividade física de resistência, a creatina vai muito bem. Existem estudos atualmente com idosos, com pessoas veganas também, né, que não comem tanta carne, em que a creatina parece ter um papel, mesmo se o idoso não fizer atividade física, né? Então, Que ajuda. que ajuda. Então, eu diria que a creatina é um suplemento seguro, muito bem estudado, mas que o seu benefício maior... Não dá pedra nos rins. Não dá pedra nos rins. Que muita gente Não dá pensa pedra que nos dá. rins. O benefício maior da creatina vai ser naqueles pacientes que fazem atividade física, principalmente de resistência, ou Entendi. seja, academia. Aí você vai ver um benefício maior. Mas a creatina é um bom suplemento. Whey. Whey é um excelente suplemento, né? Ele vai aumentar a quantidade de proteína na alimentação. Então, é outro suplemento que precisa ter um objetivo. Como eu falei, a alimentação do brasileiro, ela tem uma quantidade razoável de proteína, principalmente se a pessoa não faz tanta atividade física. Uhum. Naquele paciente que faz atividade física, que quer ter mais performance, que quer ter mais massa muscular, o whey é um ótimo alimento. Além de ter ação para saciedade. Consegue ser uma ótima opção de lanche, por exemplo, para quem está querendo perder peso, né? Ele tem pouca caloria. Então, acho que o whey tem uma série de utilidades. É um excelente macronutriente. Agora que as outras vitaminas, buscar nos alimentos, em vez de ficar buscando em suplementos, Sim. né? Eu acho que vale a pena. Se você tiver dúvidas, se você tem alguma deficiência, ir a um médico para fazer essa pesquisa, né, se for necessário, Uhum. Ver se você realmente tem alguma deficiência específica. E muitas vezes a pessoa fica tomando aquele multivitamínico, mas ela tem uma deficiência, por exemplo, de ferro. Uhum. E ao invés de corrigir a deficiência de ferro, ela fica lá se enganando com aqueles comprimidos. Então, é mais interessante você fazer um estudo individualizado, personalizado, né? Do seu caso com um profissional. Você vai atacar direto o problema Exatamente. dela e resolver, né? Pronto, Exatamente. já. Porque muitas vezes é uma deficiência de ferro, é uma deficiência de B12, vamos colocar assim. E aí você está lá chovendo no molhado e gastando dinheiro, né, sem resolver o problema. Verdade. Agora eu vamos pegar umas perguntas dos nossos ouvintes ali, espectadores. E lê para nós uma pergunta aí, Caio. Aqui a gente vai fazer tipo um jogo, eu vou perguntar pra você, herói ou vilão? Porque, igual ele falou aquela hora ali, eu vou trazer alguns alimentos aqui. Beleza. O primeiro deles é pão francês, herói ou vilão? Olha, Delícia. eu acho que depende. Eu diria que o pão francês com ovo, por exemplo, Herói. pode ser um herói, porque é um lanche muito bom, né? Para a maioria das pessoas. Agora, aquele pão francês molhado na manteiga... Manteiga de leite. Manteiga de leite. Pode ou não? Olha... Tem a manteiga de leite e tem a manteiga, aquela que nem mosquito assenta, né? Que tem agora a manteiga de leite. Eu acho que a manteiga a gente tem que tomar mais cuidado. Né? Mais Então cuidado. é herói se for com a proteína. Isso. É isso. vilão se for com Com uma gordura, uma manteiga, coisa... manteiga molhada num café. Aí eu já diria... Então ele é bem duplo ali. O próximo é óleo de coco, herói ou vilão? Óleo de coco. Olha, eu diria que o óleo de coco tá mais para vilão do que para herói. Eu acho que ele foi super valorizado. Ó, a indústria que vai, filho. A indústria que fatura. É um tipo de óleo que não agrega... A gente já tem os óleos vegetais, né? Que é a mesma função, né? É a mesma função e são mais saudáveis até do que o óleo de coco.
É. Exatamente. A banha de porco é melhor ainda? A Ou banha não? de Ou é porco... meio que... É. Vamos lá, banha de porco, herói ou vilão? Boa. A banha de porco, olha, essa eu vou ficar devendo, porque eu nunca vi estudo muito específico. O do óleo de coco eu posso falar que a gente pode colocar como vilão. Mas a banha de porco, eu não vou saber te dizer, assim, de verdade. Eu acho que os óleos vegetais a gente tem mais estudo, né, para poder falar, até porque são os óleos mais utilizados. Gordura animal, de maneira geral, a gente tem que tomar muito cuidado. Tanto aquela gordura aparente da carne, agora gordura para preparo... É porque quando você esquenta, vira outro tipo de alimentação, né? Igual você pegar, dependendo do azeite que você esquentar ele pode virar gordura saturada, o né? azeite, ele é uma ótima gordura, como você falou, se a gente não esquentar, porque aí é uma gordura polissaturada. Agora, no momento que você aquece o azeite, ele perde essas propriedades. Então, muita gente até usa o azeite para preparo dos alimentos, achando que está sendo mais saudável. Mas, na verdade, você está pagando mais caro por um óleo que, como outro óleo de girassol, resolveria. Agora, o óleo de azeite puro, ele é um excelente alimento. Ele é, com certeza, um herói. Uma vez esquentado, aí já perde a categoria de herói. Entendi. E aí eu acho que a banha de porco entra mais ou menos nesse pensamento, nessa linha de pensamento. Acho que a gente com certeza não dá para colocar como herói, né? Mas agora eu estou pensando aqui se eu posso colocar como vilão necessariamente, aí eu vou ficar devendo, porque eu não vejo nada muito específico. Eu sei que o cozinhamento, a gente vai ter perda de nutrientes, de propriedades, né? Igual o ovo também, né? A pessoa às vezes vai fazer ovo, eu vou comer uns 3 ovos por dia, vai lá e frita o ovo. Fica assim, a mesma coisa. Agora, se cozinhar, melhor, né? O problema não é nem o cozinhar ou fritar o ovo. É o que você vai usar para cozinhar, o que você vai usar para fritar. Então, uma vez cozido, o ovo, ele não tem adição de gordura, né? Gordura de preparo. Uma vez frito, você colocou na manteiga, então aí você já pode ter gordura insaturada. Então, não é tão saudável quanto um ovo cozido. O ovo cozido é mais saudável. Ou fritar com água. Já ouviu fritar com água? Sim. Aí a gente entra nessas técnicas de preparo, de fritar e tudo, em que muitas vezes você não tem adição de gordura. E aí a propriedade é igual, é equivalente e talvez mais gostoso, né? Dependendo da visão de cada um. Próximo aí. Esse aqui é polêmico, hein? Cafezinho com açúcar. Herói ou vilão? Olha, a gente tem que tentar tirar açúcar de adição da dieta. Então, Nem um pouquinho? Assim... Eu acho que como hábito... Então é um vilão, então, açúcar. Eu acho que eu colocaria como vilão. O problema também é esses cafés, na maioria deles, eles é moído com folha, com raiz. Eu acho que vai muito da qualidade do café. Também, né, cara? Porque... Mas, assim, a gente tem que tentar tirar açúcar de adição. E isso não é só do café, não, tá? Eles falam que açúcar é vicia igual cocaína. Exatamente. Né? Eu acho que, assim, a gente tem que tentar tirar como hábito. E isso por exemplo, do achocolatado das crianças, do sucrilho das crianças, né? Então... Mas como é que vem escrito lá, rico em fibras, sucrilho, vem que tem vitamina, não sei o que lá, não sei o que lá? Que vitamina é uma coisa muito barata de colocar em adição em alimento. Então, aquilo ali é marketing barato, né? É muito melhor numa fruta e tudo. E assim, a gente, agora, cada vez mais, a gente tenta... melhorar a alimentação das crianças, né? Justamente para não ter esse tipo de hábito quando adulto. Porque essa história do açúcar no cafezinho, isso é coisa que nasceu no Toddy lá na nossa infância. Porque a gente está acostumado com o paladar doce. Então, eu diria que não dá para passar a mão no açúcar do cafezinho. Não vou demonizar, é aquilo que a gente falou, não se trata sobre fazer terrorismo alimentar. Mas... saiba que é o mínimo possível e, de preferência, tentar acostumar o seu paladar a tirar aquele açúcar do café, né?
Tem mais... Agora é só uma pergunta mesmo que mandaram aqui. Aquela expressão, dar um nó nas tripas, ela é literal? Como é que ela é? É interessante isso, porque a gente pode ter casos cirúrgicos realmente em que o intestino se enrola sobre o próprio eixo, né? Então, eu diria que essa expressão nasceu ali de casos reais. Então, a gente pode ter casos, vamos colocar assim, realmente, literalmente, de nó nas tripas. Eu não diria que é um nó ali de um laço, né? Mas é um enrolar sobre o próprio eixo, né? E que pode causar um quadro grave cirúrgico, né? Que precisa ali uma obstrução intestinal grave que precisa ser corrigida. Então, tem sua essência ali, sua realidade. E glúten faz mal mesmo ou não? Não. Assim, glúten vai fazer mal em pessoas específicas, né? Que têm intolerância ou alergia. Essas pessoas são minoria na sociedade. Leite é inflamatório? Não. A gente não tem essa comprovação de que o leite é inflamatório. Inclusive, é um ótimo alimento, né? É um alimento necessário para a formação do nosso banco ósseo. Então, a gente precisa de reserva de cálcio aí para o futuro. E eu acho que esse mito... Nossa, eu acho que talvez esse concorra a um dos piores mitos ali da medicina. Pois é, cara. Leite inflamatório, Tem, né? tem uns doutores que falam que o Brasil e os Estados Unidos é o país que mais tem osteoporose do mundo. E é o país que mais consome leite. Fica aquele dilema. Eu acho que é muito perigoso a gente cair nisso. É importante a gente bater a meta de cálcio por dia, né? E é muito difícil você bater meta de cálcio sem ingerir leite ou compostos derivados de leite. Então, lá em casa todo mundo tem muito cálcio, né? Come um queijo danado. Ótimo. Queijo. Esse é um ótimo hábito. Nossa, lá em casa semana iogurte, queijo, né? leite. Não, lá em casa lá... São alimentos que devem ser estimulados e não desestimulados. Vai fazer pergunta? Eu tenho 11 aqui, ó, pra nós finalizar aqui, ó. Pode fazer? Ovo aumenta ou não o colesterol? Não aumenta, né? Mas pessoas específicas que... É o que você falou, né? Se não fizer um exame, tem pessoas que... É porque, assim, a galera se liga nisso que... não, o ovo não dá nada. Aí vai lá e você come 10 ovos por dia. Aí dá alguma coisa, ovo. Aí, eventualmente, a pessoa já tem uma doença genética, uma predisposição a uma doença de colesterol, né? E aí ela come 10 ovos ao dia, tipo, aí não, nem tanto. Dá, né? Mas de maneira geral, Não. o ovo não causa. E essas mulheres que ficam caindo cabelo demais, pode ser falta de proteína? Pode Sim ser ou não? falta, sim, mas na maioria das vezes... E mulher não gosta de comer muita carne, na maioria, né? Claro. Assim, Mas a carne não é a nossa única... uma proteína. Isso. Corrigindo a proteína, né? A carne não é a nossa única fonte de proteína. O arroz e o feijão fazem esse papel muito bem, né? Então, assim, eu diria que a questão do cabelo, ela é um pouco mais complexa, porque tem fator genético muito forte. Mas falando de carência nutricional, né? De falta de nutrientes... Muitas vezes, esse nutriente que está em falta, muitas vezes ali é o ferro, né, ácido fólico, algumas Queda coisas... de cabelo, unha fraca. Sim, né? sim. Então, assim, não necessariamente a proteína, mas pode ter uma causa carencial, né? Essa eu acho que já tem essa resposta, mas eu vou perguntar. A alimentação pode melhorar o sono? Sim. Eu não diria que é o principal, né? Eu acho que atividade física, eu acho que a questão de hábitos de sono, higiene de sono, isso é muito relevante. É verdade. Mas a alimentação, ela é um adjuvante importante, né? Para você melhorar a disposição, organizar a sua rotina, né? Evitar, assim, tem muita gente que tem aquele hábito de tomar café 8 horas da noite. Ixi, aí acabou. Ou estimulantes, né? Ou o uso de álcool, né? Próximo ali da hora de dormir. Então, isso pode prejudicar muito o sono. Eu não diria que é o principal fator. Eu acho que Mas tem a higiene do sono é muito relevante para o sono. Mas, com certeza, o uso de estimulantes ou depressores
ali próximo da hora do sono, vão interferir no sono, obviamente. Você sabe, pesadelo tem alguma relação com hormônio ou alimentação? Pesadelo? Você já ouviu falar alguma desse estudo? Olha, não me vem algo direto, assim, uma ligação direta. A gente sabe que, dependendo do tipo de pesadelo que a gente estiver falando, né? Tem pacientes que têm aquele terror noturno, exatamente. Então, a alimentação, ela vai ter uma interferência. Agora, eu não sei se é uma interferência tão direta, para ser sincero. Assim, nunca ouvi falar de alimentação causar especificamente um pesadelo. Ajudar a causar pesadelo, não. Isso eu não saberia dizer. Foi muita pergunta. Tem mais alguma? Não? Não. Ô William, nós já estávamos indo para a parte final. Foi tão rápido. Nós estávamos umas 2 horas. Comentamos um monte de coisa, né? Nossa, é isso aí. Mas esse daqui é a intenção, para a gente levar saúde para as pessoas, né? E eu terminei as 3 garrafas que eu prometi. Pois é, tá vendo? Para quem quer ter uma visão rara mesmo sobre a própria saúde hoje, por onde ela deve começar? O que você falaria para as pessoas? Eu acho que a pessoa que está preocupada com a saúde, ela tem que procurar um profissional, né, que esteja interessado em ajudá-la a conseguir alcançar essa saúde que ela quer, né? Pode ser um nutricionista, pode ser um médico. Eu acho que só tomar cuidado para você ir numa especialidade mais adequada. Eu não iria num ortopedista de cara para conversar sobre saúde de maneira geral. Acho que vale a pena ir num clínico, num médico de família, num endocrinologista, num cardiologista. Pode ser qualquer médico. Pode ser num nutrólogo. Eu acho que é importante as pessoas começarem a ir no médico não para conversar sobre doenças que elas têm, mas sobre saúde que ela quer ter, entende? Então, para falar sobre hábitos. Por quê? Porque é aquilo que a gente falou sobre o que a medicina quer hoje em dia, que é resolver os problemas no seu início, né? Para evitar complicações. Então, é muito mais fácil tratar o problema ali na raiz, né? Inclusive, eu acho que é interessante, as crianças, quando elas vão ao médico, se conversam muito sobre hábitos, né? E os adultos, eles não têm esse costume, né? Então, quando você vai no pediatra, o pediatra quer saber sobre alimentação, sobre sono. E quando os adultos vão ao médico, eles conversam muito pouco sobre isso. Então, entendi. Acho que a gente começar a fazer esse trabalho preventivo, acho que é o primeiro passo. E o segundo passo, acho que é a pessoa começar a se informar sobre hábitos de vida, sobre saúde, né? E procurar realmente implementar. Eu sei que hoje em dia a gente tem esse problema do tempo. Então, ninguém tem o tempo real de fazer atividade física, de ter uma alimentação mais saudável. Mas, enfim, se a gente conseguir, né, reservar esse tempo para esse tipo de hábito, pode ter certeza que você vai ter retorno do ponto de vista de saúde, né? Então, é importante sair do sedentarismo, é importante comer bem, é importante dormir bem, é importante maneirar nas drogas lícitas, né? Então, no uso de álcool, tabaco, se possível, abolir o tabaco, né? Tudo isso vai ter impactos positivos na saúde. Verdade. Que negócio, né? Só temos tempo para aquilo que é prioritário. Se a pessoa não tiver a saúde dela como prioridade... Exatamente. Ela não vai ter nada na vida melhor. Exatamente. Porque tudo vai... E eu acho que é isso, né? É colocar a nossa saúde como prioridade. E aí a pessoa consegue tempo. Sim, justamente. Eu acho que não adianta você querer trabalhar exaustivamente se você não tiver saúde para trabalhar exaustivamente, entende? Justamente. William, deixa uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo aí, que vai assistir você. O que você deixaria de uma mensagem para essas pessoas que gostam do seu trabalho, assistiu até aqui o podcast? Bom, eu acho que é importante as pessoas
terem essa consciência sobre a própria saúde, né? Sobre a própria alimentação, sobre os hábitos de vida e não desistirem, né? Porque saúde é muito mais sobre persistência, sobre manutenção, do que pequenos picos de Instagram, né? Não é sobre estética, é sobre o que vai ser do seu futuro, o que vai ser da sua velhice, uma velhice com menos doenças, com mais funcionalidade. Então, eu acho que é importante as pessoas terem esse olhar sobre a própria saúde e não desanimarem, né? Tem muita gente que se vê, por exemplo, numa obesidade e tem aquela inércia de, eu não vou começar o tratamento porque eu já sou obeso, sempre fui obeso. E não, o objetivo é você reverter isso. A gente tem medicamentos de alta potência hoje em dia, os tratamentos são eficazes. Procure acompanhamento para tratar as suas doenças, para prevenir doenças mais graves e para viver mais e melhor. Oh, que isso, só alegria, hein? Willy, e onde que as pessoas te acham em São Paulo, redes sociais? A gente vai deixar aqui discriminado também no final do vídeo, viu? Abaixo do vídeo. Qual que é? Beleza. Bom, eu tenho o meu Instagram, né? Que é @Will, com 2 L's, Macedo Faria, certo? E em São Paulo eu atendo... no Brasil eu atendo online, né? Em São Paulo eu tenho vários locais de atendimento, né? Atendo ali na região próxima ao Hospital Oswaldo Cruz, atendo também no Ipiranga e próximo à estação amarela do metrô Brigadeiro. Acho que seria isso, assim, mas no Instagram acho que a pessoa vai conseguir mais informações. William, valeu demais mesmo, foi um prazer. Você ficou meio no começo, pensou aqui como é que ia ser, mas foi bem bacana. Foi bem legal, Eu que agradeço aí o convite. Mesmo. Adorei a conversa, né? Nós também, super que gostosa. Isso, né? A gente, confesso para todo mundo que está assistindo aqui que a gente não... A gente tem que deixar uma coisa bem leve, uma coisa bem natural, justamente para você que quer preocupar com a sua saúde, você quer ser uma pessoa mais próspera, sofrer menos no futuro, sim, né? Igual nós falamos aqui. E nada foi combinado. Nada foi combinado, viu, gente? Assim, nada combinado. Foi tudo... Né? Então é isso aí. Segue nós, compartilha, deixa o seu like, comente no vídeo, compartilha com aquela pessoa que está passando algum tipo de doença. Enfim, qualquer parte relacionada à saúde, assiste o podcast que vai ter grande valor. Você vai entender a visão rara de um médico que é nutrólogo, tá bom? Então, fico muito feliz, vai estar tudo na discriminação desse vídeo. Segue Gigi Houston Team, tá bom? Cake do Jô e as redes sociais do Willy também. Muito obrigado a todos por nos assistir até aqui e tem bom final de tarde, né, para nós aqui. Sim. Bom dia para você, boa tarde, boa noite. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e tchau, tchau. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.